E aí galera, vamos continuar com nossos vídeos. No último vídeo aí eu expliquei sobre as regras de derivação, né? Falei do produto e da soma, né? Da derivada da soma e derivada do produto, ok? Quando você tem uma constante multiplicando, beleza? Agora a gente vai ver a regra do quociente, né? Demonstrar, beleza? Para aqueles alunos que tinham curiosidade, né? Como que seria essa demonstração, beleza? E por que se aplica essa regra, tranquilo? Então, considere, né? F e G funções deriváveis também em P. E agora com uma restrição, né? Para essa G de P diferente de zero, beleza? Então, essa G de P aqui diferente de zero, tranquilo? Então, vamos lá, né? Aplicar a definição para a gente encontrar essa regra de derivação, beleza? Então, ó, você tem, né? A derivada, né, do quociente de duas funções, né? Aplicado no ponto, ou seja, a derivada da f de p dividido pela g de p, né? Seria aplicar o quê, né? Seria a f' vezes a g, ou seja, f' de p vezes g de p, menos, né, a f de p vezes g' de p dividido pela g ao quadrado. Ou seja, derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Tranquilo? É a regra de derivação. Como eu falei, nós vamos demonstrar. Então, lembrando, ó, que a f' de p, né, é o limite da f de x menos f de p dividido por x menos p quando x tender a p, beleza? E para g' não é diferente, né? Então, g' de p é igual ao limite da g de x menos g de p dividido por x menos p quando x tender a p, tranquilo? Então, isso aqui a gente tem. Por hipótese, né? Por hipótese, essa f e g são deriváveis já, no ponto. E a g de p é diferente de zero, tá? Aqui, ó, g de p é diferente de zero. Tranquilo? Então, o que, é que a gente precisa fazer, né? Então, nós vamos calcular essa derivada, ó. A f, né? g' de p, a f, a derivada, né, da f sobre a g, isso é igual, né? A f de p sobre g de p derivada, ok? Então, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos aplicar, certo? A definição. Então, seria ó, o limite, né, da f de x sobre a g de x, né, menos a f de p sobre a g de p. Isso aqui, é claro, dividido por x menos p, quando x tender a p, tá bom? Então, é isso que a gente tem para aplicar. Beleza? Ou seja, né, a derivada dessa função aqui, ó, é exatamente esse limite aqui, esse quociente. Tranquilo? Então, seria isso. Beleza? Então, ó, o que, é que nós vamos fazer, né? Lembra da adição e subtração de fração? Então, nós vamos fazer, ó, esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Tranquilo? Então, isso que a gente vai fazer. Tranquilo? Então, vai ficar, ó, isso é igual, né, ao limite. Vou aplicar lá, ó. Se você tiver A sobre B menos C sobre D, lembrando aí, ó, é A vezes D menos, né, B vezes C dividido por BD, tá bom? Quando você tem, né, a diferença de duas frações aí, beleza? Então, nós vamos aplicar isso aqui no numerador, né, disso aqui, tranquilo? Então, vai ficar assim, né? O limite de f de x vezes g de p, então, f de x vezes g de p, menos, né, g de x vezes f de p, dividido, né, por quem? Por esse g de x vezes g de p, então, vou colocar até menor aqui, ó, g de x vezes g de p. E é claro, isso aqui tudo dividido por x menos p, quando x tender a p, tranquilo? Então, ó, o que nós vamos fazer? Conserva a primeira e multiplica pela inversa da segunda. Conserva essa primeira fração e multiplica pelo inverso disso aqui. Então, isso aqui vem multiplicando esse denominador. Tranquilo? Então, ficaria ó, o limite da f de x vezes g de p menos, né, g de x vezes f de p dividido por x menos p, né, que multiplica g de x vezes g de p. Tá vendo? Então, seria isso, quando o x tender a p. O que eu vou fazer aqui em cima? Lembra da manipulação que eu fiz na regra do produto? Né?
que eu somei e subtraí, né? O mesmo termo, então eu vou fazer isso aqui no numerador. Vou somar e subtrair. Mas que termo que eu vou somar e subtrair, né? Eu somei e subtraí esse termo aqui. Quando eu estava fazendo, né, a manipulação, né, para a regra do produto. Aí o que eu vou fazer? Nesse caso aqui, eu vou somar e subtrair esse termo aqui, ó. F de P vezes G de P. Tranquilo? Aí eu vou somar e subtrair aqui em cima. Então, se eu somo e subtraio esse termo aqui em cima, ó, então o que eu vou ter? Ó? Limite de F de X vezes G de P, né? Mais, né? F de P vezes G de P, menos F de P vezes G de P, menos isso aqui, ó. Menos G de X vezes F de P. Tranquilo? Então, eu estou somando e subtraindo, ó, esse termo aqui, ó, F de P vezes G de P. Tranquilo? Esse menos aqui, né? Esse G de X vezes F de P já estava aqui. Isso aqui dividido, né, por X menos P, que multiplica G de X vezes G de P. Tranquilo? Então, ó, lembrando que eu somei e subtraí esse termo aqui, tá? O que eu vou fazer agora, ó? Eu vou pegar esse termo aqui, deixa eu até colocar de azul aqui, ó. Esse termo aqui, ó, que tem F de X e G de P positivo, eu vou pegar esse aqui, ó. Tá ok? Eu vou pegar esse aqui. Beleza? Aí o que eu vou fazer, ó? Esse aqui agora, ó. Esse aqui eu vou pegar com esse e vou juntar. Tá vendo que aqui tá mais e aqui tá menos, ó? Esse F de P eu vou colocar em evidência. Tranquilo? Então, ó. Aqui quando x tende, né? X tende a P, beleza? Então vai ficar, ó, limite, né? Limite do termo de azul, vou colocar o termo de azul primeiro, F de X vezes G de P, ok? Eu vou colocar em evidência já, tá vendo? Então eu vou colocar em evidência já, ó. Então vai ficar, ó, F de X vezes G de P, eu tenho G de P aqui e G de P aqui, então eu vou colocar menos F de P, que multiplica G de P, beleza? Quando x tender a P, isso aqui tudo vai ficar dividido, né? Agora eu vou colocar esse aqui, tá vendo que aqui eu tenho, ó, F de P, né, e F de P aqui? Então eu vou colocar, ó, mais F de P, que multiplica, ó, G de P, menos, né, aqui tem um menos aqui, G de X, tá ok? Isso aqui tudo, é claro, ó, dividido por X menos P, que multiplica G de X vezes G de P. Aqui. Lembrando, mais uma vez, eu estou fazendo essas demonstrações por curiosidade, tá bom? Se você quiser passar para frente e já aplicar, né, as regras de derivação, pode aplicar, aí é com você. Tranquilo? O que eu vou fazer? Ó? Eu vou separar, ó, esses limites. Ó. Tá vendo que aqui eu tenho esse quociente aqui, eu vou mandar para cá, tem esse quociente, eu vou mandar para cá. Observe comigo o seguinte, ó. Tá vendo que aqui tem um negativo? Ó? Então, se eu colocar um menos aqui, aqui eu tenho que colocar menos e aqui eu tenho que colocar mais. Tá vendo? Porque se eu tiver isso, ó, menos 3 que multiplica, né, 4 menos x, o que vai acontecer? É esse aqui vezes esse e esse aqui vezes esse. Tá ok? Então, se eu colocar um menos aqui em evidência, ó, se eu colocar um menos aqui em evidência, esse 4 tem que ficar positivo, é negativo, e esse x tem que ficar positivo. O que eu estou falando é isso, ó. Se eu colocar um menos aqui, aqui tem que ficar mais, tá vendo? Por quê, ó? E aqui tem que ficar menos, né? Então, ó, por quê? Porque quando eu vou estar multiplicando, o 4 tem que ficar positivo, né? E o x tem que ficar negativo, tá vendo? Então, seria isso, beleza? Aí, se você quiser, né? Porque eu teria, ó, menos 3 que multiplica 4 menos x, aí esse menos pode vir para cá. E aqui fica menos vezes menos e aqui fica mais, tá vendo? Aqui vai ficar menos 4 e aqui mais x. Eu posso fazer isso. Beleza? Então eu posso tirar, né, esse menos daqui de modo que eu troque esse sinal, tá bom? Eu posso fazer essa manipulação. Beleza? Então o que eu vou fazer? Ó? Tá vendo que aqui tem um menos? Então se eu colocar um mais aqui, ou seja, se eu colocar o menos em evidência, aqui agora vai ficar menos, aqui vai ficar menos também, tá vendo? Porque menos vezes menos dá mais, ele estava positivo. E esse aqui vai ficar mais. Porque, ó, se você voltar multiplicando, ó, menos vezes menos, dá mais. E esses dois camaradas ficam positivos.
Menos vezes mais dá menos. E esse aqui volta a ficar negativo, tá vendo? Tava assim, ó. Tava assim. Beleza? Então vai ficar, ó, F vezes G, mais vezes mais dá mais. Então F vezes G. E mais vezes menos dá menos. Aí vai ficar, né? F vezes G, só que aqui nesse caso é G de X, tá bom? Só tô tentando clarear isso pra vocês, tá? Então, ó, se eu colocar um menos aqui, aqui tem que ficar mais, ó. Tá vendo? E aqui tem que ficar menos. Tá vendo? Então, menos vezes menos dá mais. Menos vezes mais dá menos. E volta para a mesma coisa. Tá bom? Estou colocando menos em evidência. Beleza? Então, ficaria um menos aqui. Então, ó, limite, né? Desse termo aqui dividido por isso, de f de x menos f de p, que multiplica g de p, dividido por esse termo aqui, tá vendo? Dividido por esse termo aqui, beleza? Aí o que é que eu vou fazer? Esse termo aqui eu vou colocar ele lá no final, tá? Vou colocar ele multiplicando lá no final, x menos p, quando o x tende a p, vezes, né, g de p tá aqui. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui tudo está sendo multiplicado por isso, tá bom? Então, lembrando que isso aqui tudo vai estar multiplicado por esse aqui no denominador, tá? Mais, né? Esse aqui, f de p, que multiplica, né? Menos, né? G de x mais G de p, tá vendo? Aí esse menos aqui, eu vou colocar ele lá fora, tá bom? Então, se aqui for ficar menos, eu vou colocar ele lá fora, aqui vai ficar menos e aqui vai ficar mais. Então, vai ficar mais aqui e aqui vai ficar menos, tá bom? E aqui, em vez de ficar mais, agora vai ficar menos G de p. Dividido por x menos p. Aí, lembra desse termo aqui que eu falei, ó? Aí ele vai ficar multiplicando todo mundo, ó. Multiplicando todo mundo, ó. 1 sobre g de x vezes g de p, tá bom? Aqui é g de x vezes g de p, tá bom? Então eu teria isso, ó. Aí o que eu vou fazer? O limite desse e o limite desse, tá bom? Quando o x tender a p. Se você voltar multiplicando aqui, como o denominador é o mesmo, eu conservo. Aí você volta multiplicando e dá a mesma coisa, tá bom? Não pulei nada, tá? Então a gente teria isso, ó. Limite desse termo aqui, beleza? Vou até colocar aqui uma chave grande, ó. Limite de f de x menos f de p, quando x tender a p, dividido por x menos p, vezes, né? Opa, isso aqui, ó. Vezes, aqui é g de p, né? Menos, né? Limite, beleza? De quem? Esse limite aqui, ó, f de p, vezes, né? G de x menos g de p dividido por x menos p quando x tender a p, beleza? Eu fecho o parêntese, porque isso aqui tudo, ó, tá multiplicando, isso aqui tudo tá multiplicando, ó, 1 sobre isso, né? Tá multiplicando então o limite de 1 sobre g de x vezes g de p, tá bom? Quando x tender a p, beleza? Então você teria isso. Tranquilo? Lembrando que isso aqui tudo está multiplicando isso. Então agora, vamos observar. Por hipótese, f e g são deriváveis. Então isso aqui é quem? F' de p. Né? Por hipótese, quem é esse limite aqui? Esse f pode sair para cá do limite, porque o limite depende de quem, né? O limite não depende disso. Então eu posso tirar para fora. Então ficaria o limite disso. Então isso aqui seria quem? G' de p, beleza? E quando eu for substituir o limite, substituindo eu vou ter 1 sobre, né? Aqui vai ficar g de p vezes g de p, beleza? Então ficaria, ó, g de p vezes g de p, que é igual a g de p ao quadrado, beleza? Então olha o que a gente teria, ó. Então esse limite é quem? F' de p vezes a g de p menos a f de p vezes a g' de p dividido
Ah, mas não tem um dividido ali, né? Você vai falar, mas não tem um dividido. Então, ó, eu vou vir e coloco isso aqui, então. Vezes 1 sobre G de P vezes G de P, porque esse limite aqui vai dar G de P vezes G de P ao quadrado. Como eu tenho uma divisão, uma multiplicação aqui, né, por esse camarada quociente, então isso é igual, ó, F' vezes G menos AF vezes a G' dividido pela G ao quadrado. Aqui, pela G ao quadrado. E pronto, tá demonstrado, tá acabado. Então, tá demonstrado, né, a derivada do quociente. Tranquilo? Então, se tiver muito apagado aí, ó, vou colocar, ó, F' vezes G menos AF vezes a G' dividido pela G ao quadrado. Então, seria isso, está demonstrado. Beleza? Então, quando você tiver, né, o quociente de duas funções, se você for derivar, não é a derivada, né, do quociente, não é o quociente das derivadas. Tá bom? Então, você teria que fazer praticamente, né, parecido com aquela regra de derivação do produto, só que você vai dividir pela G ao quadrado. Beleza? Então, está demonstrado. Deixa eu dar um exemplo para vocês, né? E depois nós vamos fazer uma aula de exercício disso. Tranquilo? Aí depois disso aqui nós vamos fazer umas aulas de exercício. Beleza? Então, se você tiver aí, ó, exemplo, né? Uma f de x, vou colocar um h aqui, tá? Um h de x igual, né? A e elevado a x dividido por x ao quadrado mais 3x. Tranquilo? Como que a gente aplicaria essa derivada, né? Lembrando então, o que você vai fazer quando você for calcular uma derivada, né? Observe, ó. Isso aqui está fazendo o papel da f, e isso aqui tudo está fazendo o papel da g. Faz o papel da g. Então o que você vai fazer lá, ó? Quando você tiver lá uma f sobre uma g e for derivar, é igual f' vezes g menos a f vezes a g' dividido pela g ao quadrado. É isso que a gente acabou de demonstrar. Então a h' de x é igual, ó, e elevado a x derivada vezes a g, tá vendo? F' vezes a g, que é x ao quadrado mais 3x, menos, né? A f, que é e elevado a x, vezes a derivada da g. Derivada. Dividido por quem, né? Por x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Eu não preciso derivar essa. Então, qual o resultado ficaria para mim, né? A derivada da exponencial é ela mesma. E elevado a x vezes x ao quadrado mais 3x. Pronto. Menos, né? E elevado a x vezes a derivada disso. Qual que é a derivada disso aqui, né? A derivada disso aqui vai ficar, ó, 2x mais 3 dividido, tá? Dividido por quem? Por x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Acabou aqui, porque muitos professores só pedem para você derivar, não precisa de você fazer mais nada. Se você quiser continuar, né, porque aqui você vai ter e elevado a x ao quadrado mais, né, vezes 3x. Aí você vai ter menos e vezes 2x, então você vai poder cancelar um daqui com um daqui, vai ficar só um e, né, vezes x. E esse aqui. Aí, se você quiser fazer, pode fazer. Se não, muitos professores só pedem para você derivar, tá bom? Tranquilo? Então, seria essa a regra de derivação para o quociente. Aí depois nós vamos fazer alguns exercícios, né? No próximo vídeo, né? A gente vai fazer alguns exercícios, tá bom? Pra gente treinar aí e ficar mais craque, tá bom? Então esse aqui foi a explicação da regra do quociente, da demonstração. Se você gostou, deixa aí um likezinho. Se não gostou também, deixa um comentário aí pra gente te dar um feedback, entendeu? Se você não gostou, pode colocar também o comentário, tá bom? Muito obrigado aí no vídeo de hoje. Valeu, beleza?